Bom, então eu gostaria de saudar aí ao amigo palestrante, professor Dr. Bruno Silva Leite, e que traz como tema de sua palestra aí falando um pouco, né, sobre tecnologias digitais, né, no ensino de química, antes, durante e depois da pandemia, né? Então, o Bruno aí, ele é professor de Química e de Tecnologias no ensino de Química da UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. É licenciado em Química, mestre no ensino das ciências e doutor em Química Computacional, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. É coordenador do programa de mestrado profissional em Química em Rede, o ProfQui, da UFRPE, docente permanente do programa de pós-graduação em Ensino das Ciências da UFRPE. Atua nos cursos de graduação e pós-graduação, orienta pesquisas em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado. Coordena os grupos de pesquisas da Leutec, Laboratório para a Educação do Diretório de Grupos do CNPq e é pesquisador colaborador do Núcleo Semente. Então, o Bruno ele tem experiência, né, na área de química, né, no ensino de química, desenvolve pesquisa em astroquímica, química computacional, então um currículo bem recheado aí, né? Então, ele trabalha com tecnologias no ensino de química, metodologias ativas, aprendizagem tecnológica, gamificação, ensino híbrido, processos materiais educativos. Então, sim, tem bastante bagagem, professor, certo? Atua como consultor ad hoc de periódicos especializados em educação em ciências químicas nacionais e internacionais e agência de fomento pela CNPq e CAPES. E contribuiu para a criação da Sociedade Brasileira do Ensino de Química e atualmente faz parte da diretoria de comunicação da Sociedade Brasileira do Ensino de Química. Então, gostaria de passar a palavra aí ao professor Bruno, dar a honra aí para você, Bruno, passar um conhecimento aí para os nossos participantes. Boa noite a todos. Agradeço ao Renato pela sua fala, né, e pelo convite. Né. Eu estou vendo aqui os comentários, será que está travando? Eu também senti um pouquinho do Renato travando, essa nossa é diferente, né? Quando a gente precisa, ela trava. A gente passa o dia todo no Facebook, Instagram, e ele não trava, mas quando a gente está lá precisando, tecnologia é assim, eu geralmente digo aos meus alunos, a tecnologia tem hora que, quando nós mais precisamos, elas nos fazem refletir sobre a vida, né? Elas travam, o computador reinicia, né? E aí, nesse contexto, Renato, eu vou pedir a você, viu, se parar aqui a minha fala, alguma coisa, travar, você manda um zap, liga para o meu celular, que ele está aqui do lado, para eu reconectar, né, usando o banco de dados aqui, né, 2G e meio, né, ele diz que é 4G, mas é muito pouco. A imagem está congelando um pouquinho. A tua imagem só está congelando um pouquinho. Está congelando um pouquinho, né? Então, vamos torcer para ela resistir até o final. Mas vamos lá. Eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês. Tá? Rapidinho. Hoje, com vocês, né? E se apareceu aí para vocês. Até agora não. Tá bom. Tá vendo aqui, ele está pensando. Pronto. Veja aí se chegou. Processou. Pronto, então vamos lá, gente. Estou aqui, qualquer coisa, ainda. Pode falar aí. Vamos conversar. Beleza. Então, gente, como o Renato falou, né, eu participo aqui do grupo do TEC, né, sou coordenador, né, e-mail, pode mandar sugestões, tá, tirar dúvida, só não mande vírus. O resto, pode mandar, né,
o que você quiser, menos vírus, que aí não dá para mim, né? Vai prejudicar aqui o servidor da universidade. Brincadeira. É o site do grupo que eu coordeno, chamado Leutec, né? Laboratório para Educação Bico e Tecnológica no ensino de Química, que vai estar essa palestra, vai ter esses materiais que eu vou falar, vai estar tudo lá disponível, tá certo? Então, parabéns a todos os químicos e químicas, né? Eu digo que o Dia do Químico é todo dia, mas temos um dia para comemorar, né? Oficialmente. Então, parabéns a todos nós, né, que amamos essa ciência tão maravilhosa. Aqui é um livro que eu publiquei falando sobre tecnologia no ensino de química, né? A gente faz umas discussões, faz alguns tratados aí, né, que dá para você usar em qualquer área, né? Os 5 primeiros capítulos você usa em qualquer contexto, mas aí você pode usar para as suas aulas, para estudar sobre tecnologias ou para aplicar tecnologia em sala de aula. E aqui o aplicativo do nosso grupo, né, que tem esses recursos que eu vou estar comentando aqui com vocês. Então vamos lá. Tecnologias em química. E aí, como é que a gente consegue juntar, né, unificar, será? Como é que acontece, né? A ideia aqui é eu falar um pouquinho sobre quais tecnologias utilizávamos no passado, ou ainda utilizamos, quais utilizamos no presente, e quais serão aqueles que vamos usar após, né, essa pandemia. Mas não basta a aula ser chata. O professor tem que ser chato, o assunto tem que ser chato, tem que ser 2 aulas seguidas, e ainda por cima agora é aula remota. Gente, como é que vamos conseguir estudar química nesse contexto? Será que é fácil? Né? Toda essa infraestrutura aí. Mas um detalhe, né? O que faz a educação ser boa, né, e eficaz, e aprendizagem eficaz, é o professor, a forma que ele vai trabalhar. Não estou dizendo que é fácil, obviamente, não é fácil. Mas é como o professor vai entender o seu papel, né, o papel da tecnologia dentro desse contexto de sala de aula remota, né, e que entende também quais são as habilidades, né, necessárias para aquele futuro jovem, né, para o futuro do jovem. Então, o professor ele vai visualizar o que podemos fazer. E acho que a palavra-chave, ou a palavra mestre dentro da nossa fala hoje é: qual é a estratégia? Como vou utilizar? De que forma? O que eu quero com as tecnologias? E nesse contexto, nós temos, né, uma matriz pedagógica, metodológica, que fala, por exemplo, do ensino tradicional, que muitos já ouviram falar, né? Essa aula é tradicional. Não tenho nada contra. Inclusive, também ministro algumas aulas tradicionais. Tem a escola nova, né? A escola novista, que ela fazia numa aula mais ativa. E a gente também tem a libertadora, a tecnicista, né? A histórico-crítica. Existem diversas matrizes pedagógicas metodológicas relativas ao ensino. O professor ele pode optar por qualquer uma dessas. Né? Geralmente, o que nós observamos é a aula tradicional. E aí, nesse contexto, essas metodologias, né, pedagogias aqui, elas estão relacionadas com a escola, com o professor e com o aluno. E aí eu digo, né, são os slides que eu sempre mostro. A escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Mas, obviamente, nós não só temos escolas do século XIX, temos, sim, escolas do século XXI. Temos também professores do século XXI, como também temos alunos do século XIX. Só para ter uma ideia, a escola do século XIX, a gente pode dizer que é aquela que está toda estruturada com as cadeiras enfileiradas, que são cadeiras programadas para satisfazer as necessidades do professor. Se na sua sala de aula as cadeiras são lá enfileiradas, né? Todas enfileiradas, com várias colunas, digamos assim, ela tem uma matriz, né? Ela tem uma origem
e dessa escola do século XIX. Não quer dizer que a escola é toda do século XIX, mas é só para a gente ter ideia de algumas características, né? O professor do século XX, aquele professor que só fala, que só escreve no quadro, que o aluno não pode perguntar, o aluno tem que estar lá ouvindo. Será que temos professores que fazem isso? Não quer dizer que seja ruim só usar o quadro, mas só usar o quadro, ou só usar o livro, da mesma forma, o aluno do século XXI. O que é o aluno do século XXI? Eu digo, às vezes, que pode ser aquele aluno que usa de forma personalizada os seus recursos. Ele usa o celular, ele usa o computador, ele usa o tablet, ele usa o caderno, ele usa o livro, ele usa qualquer recurso que vai ajudá-lo a aprender. Então, o aluno do século XXI não é aquele que só usa o celular ou o tablet, mas é aquele que faz uso das diversas ferramentas para a sua aprendizagem. Então, dentro desse contexto, a gente pensa sobre tecnologia. Tecnologia, uma caneta é uma tecnologia. Caderno é uma tecnologia. O carro é uma tecnologia. Então, tecnologia ela pode ser um conjunto de ferramentas e técnicas, né, que correspondem aos seus usos em determinada época. Num período, a gente dizia, olha, a caneta era a tecnologia da moda. Era a tecnologia mais recente. Mas aí veio o tablet, as canetas que digitalizam, o celular. Muitos de vocês talvez nunca tenham visto um celular Motorola que abre, né, que você puxa o fio, puxa a antena, e ele tinha, a gente brincava, era o tijolão. Estava aqui no ouvido, pendurava do lado na cintura. Perguntem aos pais de vocês, ou os avós, talvez até os avós, tenham utilizado, nem os pais podem ter visto. Né? Então, são tecnologias. E quais são as tecnologias que a gente observa nas escolas? Eu vou botar aqui 6, 7, né? Vamos botar 7 aí. O computador também é uma tecnologia e está incluso. Mas olha aí, vocês estão vendo aqui? Quantas dessas tecnologias você reconhece? Você sabe qual é a função? Quem sabe que tecnologia é essa aqui? Que foi muito usada por professores, como esta daqui, ó. Essa daqui ainda tem um cheirinho no papel que os alunos adoravam. Eu não peguei não, tá, gente? Nenhuma dessas aí eu reconheço. Isso aí eu peguei no museu e estou aqui mostrando para vocês. Mas o pessoal que usava dizia, o cheirinho que saía do papel aqui da prova era muito bom. Olha, aqui também, ó, usando um aparelho. Vocês conhecem? Já viram? Talvez esse aqui, ó. O professor escrevia lá os seus textos e a gente tem um computador. Observem, essas são algumas tecnologias utilizadas pelos professores e que aos poucos elas foram deixando de ser utilizadas, ficaram obsoletas. Ou não? Será que você ainda vê alguém usando? Vou até dar a dica aqui, ó, mimeógrafo. Vocês sabiam? Será que tem alguma escola que usa ainda o mimeógrafo? Ou o retroprojetor? Pode ter. A gente pode encontrar uma escola que use. E também podemos encontrar uma escola que não use. Então vai depender muito da realidade de cada escola, realidade de cada professor. E aí, quando a gente fala das tecnologias, aí vamos, e agora, as tecnologias nas escolas? Como é que a gente vai fazer? E aí, Pernambuco tem um decreto dizendo, não, tecnologia aí, o celular é proibido. Existia um movimento chamado BIOD, existia, não existe, né? Que é aquele que considera assim, o professor deve trazer, né? O professor não, desculpa, gente. O aluno deve trazer o seu recurso, ele pode trazer o tablet, o celular, o computador, o livro, o caderno, mas que ele traga para a escola. Porém, a escola adotou uma postura
de negar. Não, não pode. Proibido o uso de celular na escola. Tem decreto. Aliás, pode ser usado, mas só com fins educativos. Aí eu até brinco quando eu falo dessas normas, né, dessas leis, essas portarias. Deve ser, né? Tem que dizer bem claro para um professor que, olha, o celular na escola tem que ser usado para fins educativos, né? Vai que o professor traz o celular para ficar jogando com o aluno. Muito comum, né? Acontecer isso. Mas existe essa portaria, né? Não somente em Pernambuco, em várias escolas, né? De vários estados. E aí, o que eu digo? Ela diz, você pode usar para fins pedagógicos. E aí, o que acontece? Alguns professores acabam não usando, dizendo, é proibido. Mas, às vezes, será que é porque é proibido ou será que ele se sente inseguro? Isso é uma reflexão. Então, chega 2020 e diz assim, opa, proibido vir para a escola. Use seu celular em casa agora. Como assim? Celular antes não podia, agora pode. Vou usar em casa. Né? Que confusão é essa? Como é que estamos caminhando nesse sentido? E aí, é claro, chama atenção, nem tudo que é tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizado em todos os contextos educacionais. Ou seja, eu posso ter o computador e eu posso ter o livro, eu posso ter o celular, posso ter o caderno. Quem vai definir o uso é o professor. O uso ele é determinado pelo professor. Qual eu posso usar no meu terceiro ano A, por exemplo, o livro. No terceiro ano B, vou usar o computador. No terceiro ano C, eu vou usar o quadro, né, a lousa. Enfim, o professor ele vai determinar, diante da sua realidade, o uso daquela tecnologia. Por isso que eu digo, nem tudo que é tecnologicamente viável e pertinente, em termos educacionais, é realizável em todos os contextos. Por quê? Pode ser que naquela sala, aquela tecnologia, ela não vai surtir efeito. Então, isso é muito importante, que o professor, na sua prática pedagógica, ele reflita, será que dá para usar? Se eu usar, o que é que vai modificar? O que é que vai ajudar? Se eu não usar, o que vai acontecer? Então, é o professor refletir sobre seu uso. Não é apenas trazer a tecnologia e vamos usar agora. Hoje vamos usar o Macintosh de última geração que acabou de lançar por 20 mil reais. A escola comprou e vamos usar. Não é isso. A gente tem que usar o recurso que é apropriado para aquela turma. E aí, por isso que eu costumo falar, né? A gente tem que pensar o uso da tecnologia de 3 formas. Como a realidade, considerando a realidade da escola, do professor, dos alunos. Aí o professor diz assim, mas na minha escola nem cadeira tinha, aí tu vem falar de usar computador, celular, nem internet pega. Realidade. Mas se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a escola dá um upgrade, né? Vai lá, começa a aparecer novas tecnologias, né? Recursos financeiros, e aí você, professor, tem que estar capacitado para usar essa tecnologia. Segundo ponto, as tecnologias elas vêm para adicionar. É uma adição, não é substituição. Ela não vem substituir o professor. Embora alguns tentam, né? Algumas escolas, alguns grupos educacionais, né? Eles tentam colocar mais tecnologia, né, no lugar do professor, mas o papel do professor é super importante e necessário. A tecnologia vem para complementar. Mas o professor não usa porque ele fica com medo, porque se você pegar aí, se eu disser alguma, por exemplo, eu falei mimeógrafo, você pegar o celular, você vai no Google lá em mimeógrafo. Da mesma forma que o aluno pega o celular e vê uma palavra difícil, algum termo novo, diz, professor, está dando aula de química lá, o Renato está dando aula de química, e aí o aluno pergunta assim, professor, o que é o Bose de Higgs? O professor, quem? Não, o Renato vai responder, tá? Mas, e os outros? Será que todos os professores estão atualizados? Por isso, a realidade é a adição, trazer esse contexto, se preparar, o professor tem que estar preparado para usar as tecnologias. Não quer dizer que ele tem que usar em toda a aula, mas ele está preparado para usar e considerar como uma adição. E o terceiro ponto,
é que essa tecnologia ela tem que ser considerada como uma estratégia, ela tem que ser usada de forma estratégica. Tem que ter uma estratégia de uso, não é só usar a tecnologia, mas como eu vou utilizar. Tem um trabalho de uma aluna do mestrado, que ela concluiu a dissertação dela, que ela fala sobre o uso, né, do uso das tecnologias. E percebeu que muitos trabalhos, né, artigos científicos, falam sobre o uso da tecnologia, mas não falam sobre estratégias de uso, que é muito mais importante a estratégia de como ele fez e utilizou aquela tecnologia do que apenas relatar o uso. Ah, eu peguei o celular, fiz isso, fiz isso. Relatar? O que mais? Como é que a gente pode contribuir? Fazer uma discussão sobre, olha, como foi utilizado, a estratégia que usamos foi essa, nesse sentido, considerando o perfil dos alunos, da escola, etc. Então, é muito importante considerar também a estratégia. Então, vamos lá. O primeiro ponto seria a realidade. O segundo, a adição. E o terceiro, a estratégia. Usar a tecnologia, temos que também pensar nesse ponto. E quais são as possibilidades? O passado, o presente e o futuro. Eu aqui optei por trazer alguns exemplos, né, que a gente vem desenvolvendo em nossas pesquisas, né, relatar para vocês, que é colocar os alunos de cabeça para baixo, né, também usar o celular, ficar jogando, usar diversos recursos aí também, ó, tem lá algumas aprendizagens ativas, né, metodologias ativas presentes. Então, a ideia aqui que eu vou mostrar para vocês são alguns recursos possíveis, tá? Para ser usado. Quais eram mais utilizados antigamente, vamos dizer assim? Quais são mais utilizados agora? E quais podem ser utilizados no futuro? Não tenho bola de cristal, mas quais são algumas previsões, né? São algumas tendências. Vídeo. Por que utilizar o vídeo? O vídeo ele pode ser utilizado para introduzir, motivar, ilustrar ou concluir um trabalho no processo de aprendizagem. O vídeo permite você trazer uma abordagem contextualizada, interdisciplinar, né? Também você pode facilitar, né? Ele facilita provocar emoções, envolvimento, ativo imaginário. Ou seja, o vídeo, ele pode ser utilizado de diversas formas. E aí, por que não usar vídeos sobre ciência, sobre filmes, séries? Aqui esse artigo, ó, Aprendizagem Tangencial no Processo de Aprendizagem, publicado nessa revista, eu falo sobre 44 filmes. Na verdade, os alunos que indicaram 44 filmes que podem ser utilizados, né, para o ensino em aprendizagem da química. E aí, qual é o detalhe? Esses livros, esses vídeos, eles não foram produzidos, né, para ensinar. Você deve ter algum amigo, ou conheceu, já ouviu falar, alguma pessoa que aprendeu ouvindo uma série, aprendeu inglês. Eita, eu sei um pouco de inglês porque eu ouvia muita série. A aprendizagem tangencial, porque ela diz isso, ó. Não é intuito, não é o objetivo da série ensinar inglês, mas você aprende. Da mesma forma aqui, no caso da química. Então, tem lá, ó, Homem-Aranha. Tem algumas cenas de Homem-Aranha, né, o antigo, né, a primeira trilogia, que é possível trabalhar a química. Homem de Ferro 2, que ele fala de um novo elemento, e aí dá para você falar do processo, né, como é que ocorre e a formação de um elemento artificial, por exemplo. Então, são vários filmes, né, que vocês podem, né, utilizar para abordar a química. Esse segundo artigo, tem aqui, ó, a química foi com uma aluna nossa do curso de licenciatura em Química da UASP. Eu fui professor da UASP por 7 anos, né, com muito prazer e orgulho, e aí trabalhei com muitos alunos, e isso me deixa muito satisfeito, feliz, e alguns, inclusive, estão até aqui na nossa fala, né, e eu mando um grande abraço para todos os meus ex-alunos, né, da UASP, né, tenho muito carinho por vocês. Então, ó, essa aluna aqui, a Jéssica, ela trabalhou na monografia dela e ela investigou a química presente nas séries de TV. Então,
Qual era a problemática dela? Era como o professor pode aproveitar o interesse dos alunos, levando novos recursos, no caso, vídeos, das séries, para o seu conhecimento. Então, ela fez um cine-debate, usou Breaking Bad, a série Breaking Bad, que está aqui, e a série The Hunger. Você que é estudante de química e não assistiu Breaking Bad, olha, você está só como químico, foto O ou A, né? Químico ou química. Então, um químico que ainda não assistiu a química, que ainda assistiu a Breaking Bad, tá faltando algo para vocês. É uma série muito boa, né? Que você pode ver. E aí é interessante que aí ela fala sobre aqui, né? Algumas possibilidades de trabalhar conteúdos da química nessas duas séries. Já nesse artigo, que foi de 2018 e também foi da Jéssica, né? Ela fala da utilização. Só que aqui ela começa a tratar os obstáculos epistemológicos. Olha, essa série, essa cena, ela de fato não ocorre. Isso aí é hollywoodiana. Né? Tem uma cena do Breaking Bad que ele faz uma explosão lá que é muito grande para o contexto real. Então ela faz essa discussão das cenas, trabalhando cada uma das cenas, cada movimento, o que acontecia, o que era possível, o que não era possível. E aí fala também sobre os obstáculos epistemológicos que podem as séries causar. Às vezes nossos alunos assistem um filme, uma série, e vai lá perguntar ao professor se aquilo era verdade. Então é muito importante a gente ter essas discussões. O vídeo usado no passado, posso dizer que era, em alguns casos, era usado como tapa-buraco. O que é o tapa-buraco? Professor faltou. Vamos lá. Passa um vídeo para ele lá, para os alunos, que o professor faltou. Vem o diretor, o coordenador, bota lá uma fitinha, bota uns filmes, e passa um filme lá sem nada a ver, sem ter relação alguma com a aula. E aí, o que é que acontece? Quando o professor vai usar um vídeo, alguns alunos dizem assim, o professor não preparou a aula. Então, ele está enrolando, vídeo enrolação. O José Moura, né, o Moura fala sobre isso, sobre os tipos de uso e cuidados que devemos ter nos vídeos. O vídeo vem sendo usado já há um bom tempo, desde o passado, e ainda é usado no presente. E acho que agora, no futuro, também continuará sendo utilizado, né, nesse processo que estamos de aulas virtuais, né, estão falando remoto, mas o que é um ensino remoto? Né? Isso é uma coisa muito complexa, e aí até agora não tem uma definição, porque não é um EAD, mas é um ensino virtual, está sendo, então o vídeo é um recurso que pode ser utilizado. Não deve ser substituto, lembra? Adição, complemento, e não substituir a aula. Outro também que é bastante utilizado, softwares. E aí eu tenho esse trabalho aqui com o professor Tiago, lá da UAST, né, e com a sua aluna aqui, a Maria, né, a Carvalho. Ela, e eu também ajudei nesse trabalho. A gente fala um pouquinho sobre o uso do Keep Tabela, que é um software sobre tabela periódica, né, que você pode utilizar. A Rosineide, né, foi aluna a nossa também, já concluiu, ela usou o Keep Tabela com alguns alunos, e existem algumas funções, né, somente usar a tabela periódica. Assim, ela propôs algumas estratégias de uso, usando a teoria da instrumentação, né? E aí fez essa aplicação, utilizou. Outro recurso, outro software bastante conhecido, né, é o FIT, que são simulações. Os professores vão lá, usam simulações, né, de algumas reações, do modelo atômico, diversos. E tem o Kenstack, né? E aqui, ó, o professor pode usar para desenhar algumas moléculas, fazer algumas reações aqui, né, colocar graficamente. São softwares. Recentemente, os softwares estão sendo menos utilizados. Não quer dizer que eles deixaram de ser utilizados. Por quê? A facilidade de a gente ter um aplicativo no celular, de que você pode usar um recurso webtop, ou seja, um recurso que está disponível online. Muitos alunos e professores optam por usar esse recurso, ao invés de ter que baixar um software no seu computador, né, para poder rodar. Se eu for dar uma aula com 30 alunos,
todos os 30 têm que ter o aplicativo para usar. Existem os softwares e algumas dificuldades quanto a isso, mas também são utilizados. Talvez, futuramente, bem menos. No passado, bem mais. Atualmente, a gente vê uma redução de uso desses recursos, desses softwares. E aí, falando de software, também tem, sem ser de ensino de química, mas que eu também acho que tem ensino de química, tem um Avogadro, né, tem o HyperCam, o Gaussville, o Gaussian, enfim, aí já vai para a química teórica, e aí é outra linha. São alguns softwares que são bem mais utilizados e atualmente, e vão continuar sendo utilizados porque existe uma linha de pesquisa dentro desse contexto. Aqui a minha fala é mais direcionada aos softwares no ensino de química, para o professor usar para ensinar, né? E que podem, sim, continuar. Outro recurso, que aí eu destaco para vocês, é o podcasting. E o podcast vem da palavra Public on Demand e Broadcast, que é uma forma de publicação online, né? Você tem lá na internet através de arquivos desse tipo, RSS. Então, você pode usar o SoundCloud, né? Tem um outro também, esqueci o nome agora, o Spotify, para disponibilizar podcast, né? Você pode usar, a ideia do podcast é que você pode usar em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Então, essa é a ideia. São podcasts, existe audiocast, que são apenas áudio, tem o videocast, que são vídeos, né, dos podcasts, né? Tem o screencast, que são telas pintadas. Existem alguns tipos, né, algumas taxonomias. Da mesma forma que a série de arquivos publicados, uma série de podcasting, aqui, é chamado de podcast. Quando a gente fala, o podcast, é uma série de podcasts que estão sendo distribuídos. E aí, nesse sentido, temos essa série, podcast de química, do nosso, né, que está disponível no nosso YouTube. E aí a dica para vocês, bit.ly/Leocast. São os podcasts produzidos por alunos, né? Muitos desses alunos da UASP, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, alunos do ensino médio. E o detalhe, é o primeiro podcast produzido por eles. Então, se é o primeiro, obviamente vai ter algum detalhe ou outro. A ideia é que eles pudessem aprender. Então, você vai lá, Leocast aqui, bit.ly Leocast, e baixa. Existem alguns artigos publicados, né, nossos sobre podcast. Então, você pode ir aqui, no nosso site, leutech.frpe.br/publication, ou no aplicativo Leutech. Você for na Google Store, na Google Play, você bota lá Leutech, vai ter o aplicativo e todos esses recursos estão lá disponíveis. Tá? Outro recurso bastante interessante, e aí esse já digo que está mais presente e para futuro do que passado, é o stop motion. O que é o stop motion? É uma técnica de fotografia que o aluno vai fazendo essas fotografias, né? Lá faz essas fotografias com cerca de 15 a 30 fotos por segundo. E dá a sensação de que a imagem está em movimento. Então, isso aí é o que nós chamamos de stop motion. Aqui foi um artigo que acabou de ser publicado na revista Química Nova na Escola, em 2020, no número 1, falando uma experiência que eu tive com alunos usando, né, produzindo alguns stop motion. Então, a gente relata um pouco sobre essa experiência. Muito interessante, porque quando o aluno vai produzir o seu material, o Papert fala isso, quando o aluno põe a mão na massa, ele se sente mais motivado, ele interage mais do que quando vem um material pronto. Imagina, você usa, eu particularmente, quando eu faço algo, eu uso com mais vontade do que quando eu uso algo produzido por outros. Não quer dizer que eu não vá usar com vontade. Vou. Mas quando eu produzo meu próprio material, eu acabo usando com mais ênfase, com mais dedicação, com mais tempo, com mais, digamos assim, repetibilidade. Então, a ideia aqui do stop motion, a produção, muito interessante para os alunos, sugestão para os professores, criar podcast, criar stop motion. E aí, como eu sou muito criativo, bit.ly Leomotion. Você também vai achar. Lá, qualquer coisa, vai no site Leutech, tem lá publicações, tem todos esses artigos, tem notícias, né? E nas notícias tem lá a palestra, né? Esse slide vai estar lá presente, disponível. Da mesma forma, você pode ver os aplicativos que estão lá disponíveis.
Outro ponto também, ó, revista Lutz Sentai, que publiquei, que é histórias em quadrinhos. História em quadrinho, ó, ela é representada por signos, dois gráficos, que é a imagem e a escrita. E aí, essa escrita geralmente são onomatopeias, né? São palavras que procuram ruídos, sons. E aí, também relato aqui, ó, uma experiência com os alunos aqui da UASP, na disciplina que eu ministrei de Informática, Química e Educação, uma disciplina super importante para a formação dos alunos, né? Os alunos da UASP, eles estudaram, mexeram com tecnologia, né? Não vão sair expert, ninguém sai expert, mas sai conhecendo pelo menos alguns recursos. E aí, isso aqui foi uma história em quadrinho digital produzida pelos alunos, né, num software chamado Pixton. Aqui o artigo, a gente publicou. Ó, química do dia a dia, então eles vão falando um pouquinho. Outro também, ó, outra história em quadrinho foi aqui feita no Tundum. São dois recursos. Os alunos, 98% acharam o Pixton melhor, mais fácil de ser utilizado do que o Tundum. Então, eles contaram histórias, né, que podem ser utilizadas como introdução para uma aula. Veja que interessante. Outro ponto, aprendizagem móvel. Se eu perguntar a você qual é o dispositivo, né, o recurso mais utilizado, mais comprado, né, televisão, computador, celular. Obviamente, vocês vão dizer o celular. Então, aqui, ó, aprendizagem móvel, que é o uso dos dispositivos móveis, o celular, o tablet, que podem ser utilizados. E aí, eu faço um levantamento aqui, ó, de vários dispositivos, né, de vários aplicativos relacionados com a química para utilizar no celular. Tá aqui. Fiz um levantamento, olha, na Google Play, ó, um software, um aplicativo aqui, ó, para ensinar química orgânica, reações, você coloca lá, escolhe, ele mostra a reação. Sobre tabela periódica, tem muitos, né? A gente cansa de ver tabela periódica. Aqui é um jogo de cartas, né, sobre propriedades periódicas, muito interessante, lá do pessoal do Marcelo Achel, né, que ele produziu, junto com seus alunos e com a equipe lá, multidisciplinar. E aí é interessante que o aluno vai jogando, né, através, por exemplo, eu estou com essa carta aqui, eu tenho que ter lá raio atômico. Então, se o meu raio atômico é maior do que o do adversário, eu ganho ponto. Então, é um jogo de cartas bem interessante que você vai tendo lá as propriedades descritas. Interessante aí para vocês, está lá disponível na Google Play. Aí também publiquei um artigo falando sobre aplicativos para astroquímica. Gente, eu no doutorado eu trabalhei um pouquinho com a parte da astroquímica, que é muito fascinante, né? De vez em quando eu ainda falo um pouco, aí faço palestra falando sobre astroquímica. E aí eu publiquei alguns aplicativos relacionados com a astroquímica, nessa revista aqui, que é muito boa, revista Debates em Ensino de Química. Eu recomendo a você também que possa dar uma olhada nos artigos, nas publicações dessa revista. E além disso, né, e que outro que eu trago para vocês, eu tenho um orgulho, né, porque essa é uma produção nossa chamada Quísmica Radioatividade. Foi produzido por um dos nossos alunos da UASP, né, ele fez esse aplicativo que está disponível na Google Play. Ele publicou, né, a gente publicou um artigo falando sobre a produção desse jogo, né, desse Quísmica Radioatividade. Se você colocar lá Quísmica Radioatividade na Google Play, você vai achar. Ou você pode fazer aqui, ó, bit.ly/Quísmica Rad. Então tá aí a Quísmica Rad. Desculpa, gente. Então, temos aqui esse software. Outro também que nós produzimos, e aí, ó, tá aí disponível, nós chamamos de Memoráveis Nobres da Química. Então, os Memoráveis Nobres da Química. Qual é a ideia desse memorável? Você sabe quem foi a primeira pessoa que produziu, né, que ganhou o Nobel? Pronto, aqui a gente fala. A ideia é que o aluno vá conhecendo alguns prêmios nobres, né?
Quem foram as mulheres que ganharam o prêmio Nobel? Gente, poucas mulheres ganharam o prêmio Nobel. Provavelmente você deve ter dito, Marie Curie. Ok, e depois de Marie Curie? A filha dela, Irene. Certo. Diga a terceira pessoa a ganhar o prêmio Nobel de Química, mulher. Aqui no aplicativo tá. Então a discussão, né, ele vai mostrando algumas contribuições enquanto você faz um joguinho da memória. O jogo da memória é bem simples. Você vai lá, vai marcando, né? E tentando. Tem um desafio e ao final você ganha a medalha Nobel de Química, medalha memorável Nobel de Química. Então também está lá na Google Play. Olha a dica de novo, bit.ly/memorável, ele já vai direto para o aplicativo para você baixar. E sugestões, comentários, pode mandar para a gente está sempre atualizando. Né? O Cícero fez um trabalho excepcional lá com Química Radioatividade, que é o primeiro aplicativo sobre radioatividade, né, do tipo de quiz, disponível na Play Store, na Google Play, tá bom? Eu estou falando Play Store aqui porque, infelizmente, ainda não conseguimos colocar esses aplicativos para a Play, né, a Play, né, da Play Store lá do iOS. Né? Aqui eu vou passar rápido, porque foi uma estratégia de uso do celular em sala de aula. Então, eu trabalhei tema calor com os alunos. Olha, é calor. Eles pegaram o celular, pesquisaram, fizeram um levantamento, e aí formaram grupos, viram que a palavra calor tem definições diferentes, né, dependendo do que está sendo discutido, e eles fizeram com esses alunos apresentações sobre a compreensão do que era calor, sobre o uso do celular no momento da pesquisa, né, como foi a experiência deles. Então tá aí essa recomendação. Outro também que eu acho super interessante e está agora, digamos, mais atual, né? Vamos presente para o pós-pandemia, né? Vamos lá, presente e futuro, é a realidade virtual e realidade aumentada. Por quê? A realidade virtual ou aumentada, ela contribui para que o aluno entre, né? Fique imerso dentro dessa pesquisa, dentro desse uso desse recurso. Então, essa imersão faz com que o aluno se torne mais ativo dentro de um processo de aprendizagem. Mas lembro, o professor tem que traçar estratégia. Não é só baixar o aplicativo e usar. Vou usar, pronto. Não. Ele tem que ter uma estratégia. Isso é muito importante. E aí, para vocês, como sugestão, tem esse artigo que acabou de ser publicado agora, faz 2 semanas, que são alguns aplicativos sobre realidade virtual e aumentada. Acho que são uns 36, eu não lembro agora, desculpa, gente, não lembro. Mas baixem aí, podem acessar aplicativos de realidade virtual e realidade aumentada para o ensino de química. Tem vários aplicativos, eu comento sobre alguns, como a funcionalidade e tal, mas aí você tem um arcabouço, né, de possibilidades. E aí a gente pensa, de uma certa forma, o futuro. Olha, esse aplicativo no futuro, ok, muito bom para a gente. E outro ponto também, já pensando presente e futuro, a gamificação. Né? A gamificação que é o uso de elementos, né, de jogos em atividades que não são jogos. Então, essa é a ideia. A gamificação, ela usa as dinâmicas, mecânicas e componentes dos jogos. Para quê? Para motivar os alunos, para engajar os alunos, para fazer com que eles possam participar efetivamente e ativamente do processo de aprendizagem dele, da construção do conhecimento. É muito interessante, porque o aluno está lá participando dentro de uma atividade gamificada, ele é engajado, ele é motivado. Né? Existem várias características. Esses elementos do jogo, por exemplo, pontuação, tem no jogo, pode ter na gamificação, regras, medalhas, ranks, etc. São vários recursos que estão presentes, mas não é um jogo. Para dar uma ideia para vocês, quem já viu, né, algum de vocês já deve ter usado um aplicativo que é o... Eita, fugiu o nome. Que é para aprender inglês. Duolingo. Duolingo, ele é um recurso gamificado, porque ele tem medalha, ele motiva, ele busca, né, ele traz você a discutir novamente. Da mesma forma, a Academia Khan,
Lá você tem os vídeos, mas quando termina o vídeo, tem um desafio que tu tem que resolver uma questão para poder ir para o próximo vídeo, para a próxima atividade. Elementos de jogos usados em um ambiente que não é jogo. E aí o Chapolin faz assim, ó. Como posso gamificar, né? Como é que eu vou gamificar uma aula? E aí o Chapolin diz assim, ó. Pareço normal, mas faço desafios na minha cabeça, tipo, tenho que chegar na esquina antes que o carro passe do poste. Desafiou. Um desafio. Motivou. Aí você vai andando mais rápido, né, para passar, para chegar antes. Quem nunca fez isso? Ou, não vou pisar nas linhas no chão, só na parte. Ou, só vou pisar nas linhas, vou andar só pelo paralelepípedo. Será que eu consigo andar? Quanto tempo eu ando no paralelepípedo ou sobre a linha? Tudo isso é gamificação. A gente não diz, eu estou gamificando, mas a gente está agindo dentro da gamificação. Então, ela engaja, né? A gamificação ela tem essa ideia de engajar, e aí a gente traz para os estudantes, né? Para a escola, para a universidade, engajar os alunos a fazerem suas tarefas, envolvê-los em narrativas, né? Em situações que ele possa construir. É muito interessante. E aí, vejam, por isso que eu me orgulho muito da UAST. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz com meus alunos de várias disciplinas e eles propuseram 17, né, ações que podem gamificar uma aula de química. E aí está publicado nessa revista aqui, né, na revista Novas Tecnologias na Educação, lá em 2017. E aí você vai no site do EUTEC, tem lá publicações, está aqui o link também. Então, eles vão trazendo propostas. Vamos gamificar? Como é que a gente pode gamificar? E mais recente, eu tenho esse artigo aqui, ó, que se chama Kahoot e Socrativo como recurso para a aprendizagem tecnológica ativa e gamificada. Esse artigo, eu falo, né, sobre uma experiência usando o Kahoot e o Socrativo. Meus alunos, eles usaram e a gente tem algumas impressões sobre a utilização desses recursos. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Kahoot. E aí, ele é muito interessante para usar em sala de aula. Da mesma forma, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Socrativo, ele mais um pouco menos. Mas é interessante que são recursos gamificados que podem ser usados baseado nessa aprendizagem tecnológica ativa. O que é a aprendizagem tecnológica ativa? É o uso das tecnologias digitais incorporadas às metodologias ativas. Tecnologias digitais usando com metodologias ativas. Muito interessante, porque você vai justificando, são 5 pilares, né? Como o professor deve se comportar dentro de uma aprendizagem tecnológica ativa, né? Dentro do uso da tecnologia com a metodologia ativa, qual é o papel do aluno, qual é o uso, né? Como é que é o suporte do uso das tecnologias, qual é a aprendizagem que pode ocorrer nesses momentos e que tipo de avaliação eu posso fazer a partir de toda essa estratégia. Então, ela tem, a aprendizagem tecnológica ativa, ela tem toda uma infraestrutura. Eu tenho alunos, né, acho que alguns estão aqui presentes, lá do nosso grupo, que estão pesquisando, estão trabalhando sobre esses recursos, sobre a aprendizagem tecnológica ativa, também estão falando sobre o uso do livro didático, que é outro recurso que é passado, é presente e é futuro. O livro é uma tecnologia, lembra que eu disse? Tecnologia para várias coisas, né? E aí eu acredito que o livro é um que está sendo bastante utilizado e continuará sendo utilizado. E temos um aluno que está fazendo esse trabalho. Tem um aluno que está trabalhando com alguns recursos digitais baseados em metodologias ativas. E aí, para a gente mostrar, né, a ideia aqui não é somente eu falar, a gente tem um tempinho ainda, eu acredito. Quem nunca usou o Kahoot, vamos acessar essa página aqui, ó, Kahoot.it, tá? Eu vou fechar aqui para poder mostrar para vocês, né, em outro ponto aqui. Vou compartilhar outra tela. Quem nunca viu o Kahoot, tudo bem? Mas quem já... Aliás, desculpa, quem nunca viu, por favor, entre para ver. Quem nunca viu... Eita, deixa eu organizar agora as coisas. Quem nunca viu, entra para conhecer. Quem já viu, deixa os colegas acompanharem, né? Verem lá. Infelizmente, o Kahoot, né?
não dá para colocar todos. São 50 pessoas no máximo, versão gratuita, né? Lembrando que eu sou professor, e professor usa tudo gratuito. Então tá aqui, ó. Vou abrir a minha versão, pode ser uma versão do professor, pode utilizar ele naquele momento, ou pode usar como uma atividade para fazer em outro momento. O professor pode trabalhar individualmente ou em grupo, vou botar individualmente. Então, você vai entrar aqui, Kahoot, vendo? .it. E aí vai aparecer, deixa eu baixar o som aqui, para você colocar esse PIN. Então, você vai lá e coloca esse PIN. Eu sei que alguns estão usando só o celular, né? Ou só o computador. Mas se você está com o computador com o celular na mão, vamos lá para o celular. Não precisa baixar esse aplicativo, tá? Eles querem que você baixe, mas não precisa. Então, eu vou também abrir por aqui, né? Para acompanhar com vocês. Vamos lá, Kahoot.it. Deixa eu ver aí se alguém está tendo dificuldade. Tá tudo. Conseguiram entrar? Olha, Ricardo entrou, vamos lá. Quem mais vai poder entrar aí? Só para a gente exemplificar. Aí, Euridice, Patrícia, Rômulo, Larice. Vamos lá. Chegando 10, eu já começo. Então, pressa aí, vamos lá, vamos lá. Brincante. Aí, mais alguém? Estão tendo dificuldade para entrar? Kahoot.it. Você lá e coloca o seu nome. Aí. Vamos lá, mais 2 aí eu começo. Ó, Francinaldo. Ah, tem até um ABC aqui. E aí, quem for entrando, pode entrar depois. Pode ser que você se motive depois. Ó, Raíza. Patrícia, olha, também. Carolina, muito bem, Carolina. Vamos lá. Eu vou iniciar para poder a gente mostrar, né, para quem não conhece. E para quem conhece, ver novamente. Então, a gente tem aqui, o teste do químico. Todo mundo está estudando química. Então, quem foi responsável pela descoberta do núcleo? No seu celular ou no computador, vai ter essas respostas aí que você tem que marcar. E aí, você vai escolher qual resposta eu vou usar. Aqui, já tivemos a primeira resposta. Você clica. O tempo está passando. Opa, 4. Vamos lá, 5. Olha aí. 5 responderam. 3 acertaram. Qual é a ideia aqui do Kahoot? O professor aplicou. Essa é a tela que vai ser visualizada pelo projetor, né? Lá no Data Show. Você vai colocar para o seu aluno, né? E o professor agora, o momento do professor. Gente, por que não pode ser Dalton? Por que não pode ser Thomson? Então o professor vai discutindo. É um recurso muito interessante porque possibilita o debate, a discussão e a interação entre o professor e o aluno. E agora, no período que estamos virtual? O professor pode mandar, o aluno vai respondendo, e aí, ao final, ele recebe esses dados, essa informação. Daqui a pouco eu mostro. Vamos para a próxima pergunta? Opa! E Giselda está em primeiro lugar. Por quê? Porque ela respondeu mais rápido. Então, quem responde mais rápido, a pontuação é maior. Vamos para a próxima pergunta. Experimento com raio catódico, resultado na descoberta de... Olha, experimento com raio catódico, resultado na descoberta de... Veja que o tempo vai passando, tem uma musiquinha para deixar você aí, envolvido. Então, isso faz com que o aluno se sinta engajado, participativo. Olha, os 11 agora responderam. E aí, 6 acertaram. Tá aqui, ó.
Vamos lá, vamos ver como é que tá. Eita, desculpa, gente, eu acabei passando. A entropia... Deixa eu organizar aqui. Com calma, porque o mouse acabou passando 2 vezes. Naquela lá, olha, o Ricardo respondeu mais rápido, está com 1.500. Olha aí, Carolina, tá chegando. Bia, vamos lá, Bia. Acredito que você chega lá no topo. Vamos para a próxima pergunta. Quem é considerado o pai da química moderna? Quem é considerado o pai da química moderna? Olha aí as respostas chegando. Eu posso colocar uma imagem aqui, ou posso colocar um vídeo. Depende de cada propósito, né, de cada ação que eu vou estar utilizando, que eu vou precisar naquela aula. Então, o tempo aqui, eu que controlo o tempo, eu posso colocar, nessa questão eu coloquei 20 segundos, mas eu posso colocar 10. Olha aí, ó. Não foi Antônio Lavoisier. Foi o Antoni Lavoisier. Aqui, ó, certo. Disseram que foi Mendeleev. Não. Tabela periódica, a gente pode até dizer. Veja, aqui a gente já vai, o aluno já vai vendo onde errou, ele já vai discutindo. Aqui não mostra quem errou. Até agora vocês viram, cadê? Não tem quem errou. Vamos ver? Mas Ricardo tá lá na frente. A Bia caiu. Gente, Bia, volta, Bia. Carolina, vamos lá. Confiamos. Dá para alcançar ainda, viu? Próxima pergunta. Qual partícula subatômica tem a menor massa? Olha, Renato aí já sabe a resposta. Cuidado. Qual partícula subatômica tem menor massa? Aí o tempo foi menor, 10 segundos. Não foi o pi, foi os elétrons. Muito bem. Então aí, a gente vai seguindo. Olha aí, ó, o Rômulo chegando. Eu lhe disse, tá chegando. Aí, ó, o Ricardo tá aqui ainda na liderança, mas dá para alcançar. Qual é a contribuição de Bohr para a teoria atômica moderna? Qual foi a contribuição de Bohr, gente? Olha aí, alguém já respondeu. Qual foi a contribuição de Bohr? O professor Renato já ensinou, viu? Tenho certeza disso. Daí, os elétrons são encontrados em níveis específicos de energia. Quem está na dúvida, pode depois conversar com o professor Renato aí, que ele vai lhe ajudar, né, nessa. Ó, ele disse, chegando aí, ele disse. É isso? Acho que eu estou pronunciando certo. Ele disse, está chegando também. Vamos lá, vamos lá. E a última pergunta. Não podemos determinar com precisão e simultaneidade, né, simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Refere-se a quem? Não podemos determinar com precisão e simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Quem falou isso? Precisão e a simultânea, né? Precisão e simultaneamente a posição. Lá, muito bem. Aqui, ó, Heisenberg. Não foi o princípio de Evan-Schrödinger, né? Nem o princípio de Chatelier. Ainda bem que ninguém falou do gato de Schrödinger que morreu, né? A gente fala tanto eu até brinco, é o Schrödinger. Então, agora terminamos. Foram 7 questões que eu coloquei aqui como proposta. Então, teste do químico, pódio. Terceiro lugar ficou para Rômulo. Parabéns, Rômulo. Segundo lugar, o Ricardo. E o primeiro lugar, quem ganhou? Eu lhe disse, olha aí, tá vendo? Parabéns, a Fran ficou em quarto e eu 30-24, um bocado de número ali, em quinto. É uma forma de interagir com os alunos. Quem não conhecia, um recurso bastante interessante. E aqui, ó, qual foi as questões que tiveram mais dificuldade? Ó? Essa daqui, ó, quem foi o responsável pela descoberta dos núcleos? Ó, apenas 13% acertaram. Não, eu, professor, tenho um feedback. Eu posso baixar aqui, ó, em Excel, todas as respostas de todos os alunos e ver o percentual. Isso é interessante, não acha não, gente? Então, é um recurso muito bom que pode ser utilizado, né, na aula do professor, né, de alguma forma, ele pode estar utilizando,
não sei, Renato, já estamos na hora, não é isso? Eu acho que tinha um... É 8h20, Estamos na Bruno, hora, né? 8h20. Não, 9h20, desculpa. 9h20. Já tá Pronto. 9h20 já. Então, Isso. gente, aí só para... Eu vou botar o link aí e deixar aqui como sugestão, ó, esse aplicativo aqui, ó, Nearpod, muito bom também, no estilo do Kahoot, só que ele dá mais opções, tá? Então, fica aí como uma sugestão para vocês. Deixa eu tirar a tela aqui, parar. Agradeço. Eita, desculpa aí, gente. Não, peraí, tem uma coisinha aqui importantíssima, né? E só para mostrar, para finalizar. Bom, Renato, 10 segundos de paciência aí, meu querido amigo. Então, Não, relaxa, pode. o Nearpod está aqui, ó. A gente ia fazer, mas aí fica para um outro momento. Ele tem um limite de 40 alunos, né, por sala. Mas é muito interessante, tem um Socrativo que eu falei, existem outros também disponíveis, né? E eu queria, né, obviamente, agradecer a atenção de vocês, né? Agradecer aos meus alunos da UAST, meus alunos da UFRPE, né, meus alunos das escolas, meus alunos do grupo de pesquisa, que eles fazem isso acontecer, usam as tecnologias, né? Eles que são os provedores, né? Publicam junto comigo, trazem esses trabalhos muito importantes. Então, tem um aplicativo, como eu falei para vocês, tem o site que você pode lá buscar, e eu estou pelas redes sociais aí, ó. Estou aqui no Twitter, eu uso muito pouco, mas no Instagram eu tenho usado um pouco mais. Também estou no Facebook. No Facebook você olha essa foto aqui, ó. Bruno Leite está lá. Olha a foto. Tem o Facebook do grupo Leutec, que você pode seguir todas as novidades que a gente tem postado. E, novamente, meu amigo Renato, obrigado pelo convite. Obrigado, né, a vocês que ficaram até agora conosco, ouvindo, né? Parabéns a todos os químicos e químicas, né? Uma data especial foi ontem, mas todos os dias é o dia do químico. Obrigado. Renato, está com você. Valeu, Bruno. Agradeço pela palestra, foi muito bom, muito produtiva aí, bastante conhecimento, né? É interessante que eu ministro essa disciplina de informática aplicada em ensino de química. Eu pude observar que meus alunos aí puderam relembrar algumas coisas, né? Que boa parte das minhas aulas, né, eu uso bastante alguns recursos lá lá da plataforma Leutec, né? Então, eu uso alguns softwares no ensino de química, então deu para relembrar um bocado. Muito Mas honrado. agradecer aí a apresentação. E aí, como o pessoal pode depois pegar aí, entrar no site, né? Mas aí eu gostaria de saber se você autoriza depois disponibilizar os slides, né, para a gente, para depois estar repassando para o pessoal. Sim, sim. O slide vai estar disponível na página também lá do Leutec e vou disponibilizar para vocês, não é tudinho. Sem problema. Pronto. Joia. Pronto, vou abrir para perguntas aí. Os monitores aí vão lançar as perguntas. Frank ou Sheila aí pode lançar as perguntas propostas aí. Primeiramente, boa noite, professores. Gostaria de parabenizar o palestrante. Várias pessoas estão parabenizando e comentando que realmente foi para fechar com chave de ouro essa palestra. Então, a primeira pergunta foi de Lucivânia, que ela falou: boa noite, professor. É válida a ideia de que a utilização de computadores nas salas de aula pode servir como ferramenta de aprendizado? Se sim, o quanto ele pode alavancar o aprendizado? Bom, obrigado, né? Boa pergunta, muito interessante. E eu posso lhe dizer, na minha percepção, o computador, o celular, né, eles não vão modificar. Eles podem contribuir. Como é que eles vão contribuir?
eu falei já durante essa nossa fala, nossa conversa, que estratégia vai ser utilizada. Porque se eu colocar só o computador na escola e não tiver uma estratégia, não vai modificar. Né? Não vai fazer nada, não vai surtir efeito, digamos assim. É preciso estratégia. Então, tendo uma estratégia, tendo um direcionamento, qualquer recurso que você tem para utilizar pode promover uma aprendizagem, pode ajudar na construção do conhecimento. Né? Não sei se respondi, né? Mas a ideia é que não é só o computador tendo na sala de aula, ele pode ajudar, mas ele só vai ajudar se o professor tiver uma estratégia. Porque se ele só disser, ó, gente, tá o computador aí, tá lá o software, o Keep Tabela, tá aí, pode usar. O aluno não vai, né, não vai ter, a gente não vai ter essa, digamos assim, alavancada, né? Vai ajudar a promover a construção do conhecimento do aluno, ok? Mais outra pergunta, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite, professor Bruno. Tem uma pergunta aqui de Francisco Washington. Ele pergunta o seguinte: pensando quando voltar às aulas presenciais, como os professores podem usar a tecnologia para os alunos e que essa tecnologia não se torne um problema na aula, principalmente para os adolescentes? Boa pergunta, né? Muito interessante. Vamos pensar, voltamos. Né? Se eu for usar a mesma tecnologia, o mesmo recurso, todas as aulas, não vai adiantar. O recurso tecnológico, né, ela vem para auxiliar. Então, nesse contexto, o professor ele vai ter que traçar, veja, volto de novo à mesma fala, estratégia. Como é que eu posso fazer com que o meu aluno use o celular e durante o uso ele não vá para o Facebook, ele não vá para o Instagram? É estratégia. O recurso vai motivar, para engajar. Lembra da gamificação, como eu falei? Olha, a ideia da gamificação é engajar, motivar. O aluno motivado, ele não se dispersa, ele participa. Ele está ali, ó, concentrado. Quantas vezes você já se pegou sentado no sofá, assistindo um filme, e aí sua mãe, seu pai, sua namorada, fala com você, olha, faz isso, isso. Você olha para a pessoa, aham, e continua lá vendo. Mas você não entendeu o que foi falado. Por quê? Você está concentrado, você está ali focado dentro do filme, porque o que o filme está mostrando, isso aí, um aluno meu, né, de certa área também, o Sebastião, ele fala, que é do Design Thinking, faz com que o aluno, tudo ao seu redor, não importa, importa aquele momento, ele está imerso, ele está ali dentro. Então, como é que o professor pode fazer? Não é fórmula mágica, não tenho fórmula mágica, até brinco, se eu tivesse fórmula mágica, eu vendia aí, estaria rico, milionário, né? Porque os problemas da educação, né, tanto do processo de ensino, como de aprendizagem, como estrutural, são diversos. Mas o professor ele pode utilizar na sala de aula uma estratégia que faça com que aquele seu aluno se engaje, ele participe. E aí existem vários recursos, não um só, vários, né? Acho que seria nessa linha. Não sei se respondi, mas espero que tenha ficado um pouco claro essa minha fala. Mais alguma pergunta, Frank e Sheila? Sim, teve mais uma que diz assim: nesse período pós-quarentena, provavelmente teremos um EAD muito consolidado. Como o senhor vê isso? E de que maneira poderíamos melhorar da química no método EAD? Gente, olha, pergunta muito interessante e polêmica. Eu não vejo que a gente vai ter um EAD consolidada. É uma opinião minha. Por quê? Porque nós estamos fazendo atualmente tudo, né, de uma forma
apressada. Quantos professores se prepararam e se programaram para dar aula virtual? Esses que estão agora, entre aspas, sendo obrigados por suas escolas, né, pelas instituições, de usar a tecnologia. Então, eu vou nessa linha. Eu não acredito que vamos sair preparados para uma EAD mais consolidada. Queria muito, mas para termos uma EAD consolidada, um ensino virtual, um ensino híbrido, que é o que nós estamos caminhando, vamos caminhar sim para um ensino híbrido. O que é um ensino híbrido? É uma parte da aprendizagem do aluno ocorre de forma presencial e outra parte virtual. E aí existem, por exemplo, a sala de aula invertida, é uma estratégia do ensino híbrido. Existem outras. Estamos caminhando para isso. Porém, para chegarmos ao ensino híbrido, semipresencial, precisamos de qualificação. Né? Precisamos compreender. O professor precisa ser qualificado. Tem uma aluna, né, que está trabalhando com ensino híbrido. Né? Tenho 3 alunos, na verdade. Né? E aí uma está falando sobre a personalização, sobre como o professor vai personalizar, como o aluno vai personalizar a sua aprendizagem, que recursos eles vão utilizar. Então, é um estudo que vai demandar um tempo. Tem uma aluna que trabalhou com a sala de aula invertida e viu algumas dificuldades de trabalhar o virtual e o presencial. Então, fechando, eu não acho que a gente vai sair bem equipados sobre a EAD. Porém, vamos sair com algumas experiências que vão melhorar com capacitação, com formação contínua, né? A gente precisa dessas melhorias, precisamos de cursos de formação continuada para os professores, precisamos de cursos como o Renato falou aí, ó, vocês têm aula de tecnologias, isso é muito importante. Não vão sair expert, ninguém vai sair expert, mas vai saber usar, ter noções, que o Renato está aí trabalhando com vocês. Eu não tive essa formação, mas meus alunos na UAST, né, em Recife, têm essa disciplina, têm disciplinas. Eu tive uma aluna que ela fez uma pesquisa das universidades, né, em todo o país, em institutos, ela observou que só das universidades, desculpa, universidades federais e estaduais, apenas, né, menos de 2 disciplinas, é uma média de menos de 2 disciplinas nos cursos de licenciatura que falam sobre tecnologia. Imagina um professor de química que vai trabalhar vários recursos, né, vai lecionar vários recursos, não saber usar, por exemplo, um computador, como já presenciei alguns alunos, né, alguns professores, inclusive, que não sabem utilizar computador. É muito importante. Então, eu acho que dentro da EAD, a gente precisa de uma melhor formação. Não vamos sair capacitados, mas vamos sair com uma experiência que vai nos ajudar e orientar. E estão vindo vários recursos. O importante é a capacitação, né? Pronto, pessoal. Só um comentário, Bruno. Pessoal, rapidinho, eu acho que essa pergunta é bem mais simples. Em relação ao conteúdo das questões lá no Kahoot, as perguntas são aleatórias? O professor que elabora as questões? O pessoal perguntou isso aqui no chat. Bom, as perguntas todas foram eu que produzi, eu que fiz, você tem lá. Você também tem a possibilidade de pegar já produzido por outros que são liberados. Mas você vai e constrói. Você entra lá, você escolhe a figura, se você quiser colocar a figura, você escolhe o tempo que vai ser para cada questão. Por exemplo, você pode ter uma questão que vai durar 1 minuto, para que o aluno pense, reflita, enfim. Então, eu coloquei 20, 10 segundos só para poder dinamizar, mas sou eu que faço as questões, né? No caso, você, usuário, faz as questões, bota lá, eu coloquei para vocês hoje 7, já com outros alunos eu fiz 20, então vai depender, novamente, da estratégia. Agora, cuidado, não vá usar Kahoot toda a aula, e aí o aluno vai dizer, de novo, a tecnologia deve ser usada de forma dosada, né? Com vários recursos. Temos vários. Então, lembra que eu falei? Não só o quadro, né? Mas também usa o quadro, usa o livro, usa o Kahoot, usa o computador, usa o celular, usa só a voz. Diversos recursos.
Isso que faz diferença. Show, professor Bruno. Agradeço aí mais uma vez a sua presença aí, viu? Obrigado. E assim, se você quiser dar mais alguma palavrinha de agradecimento, alguma coisa, quer falar mais alguma coisinha assim de... Novamente, o livro, olha aí, ó. Vocês podem comprar o livro na Saraiva. De vez em quando ele está em falta, mas tem na Saraiva, na Cultura, tem na própria editora. Eu vou colocar aqui o link, né? O link dele. Eu também tenho um livro que eu posso mandar pelos Correios, só que agora, nesse período de sair, está mais difícil. E eu acho que eu só tenho 2 livros aqui, já vendi os 50 que eu tava. Tem também e-book. A e-book, eu vou colocar o link para vocês, vou passar para o Renato também. Aliás, inclusive eu vou até deixar no slide, né? Porque fica fácil vocês acessarem, verem lá, tá? E terem o acesso. Tem disponível na editora Apres, certeza absoluta. Na Amazon também tem ele físico e tem ele e-book. Então está disponível aí. Tá? Eu vou compartilhar com vocês. Ok, Bruno, valeu aí. Compre lá, por favor. E qualquer crítica, podem aí, ó, mandar para mim, manda por e-mail, professor, não gostei do que você fez aqui, não, está errado. A gente vai aprendendo, tá? Só não mande vírus. Da mesma forma, olha, só para dar o detalhe, o Renato tem um livro também, ao final de cada capítulo eu sugiro filmes relacionados com aquela discussão. Então tem alguns filmes lá que vocês podem utilizar para trabalhar em sala de aula, além das discussões teóricas que estão no próprio livro. Ok. E aí, então, agora, obrigado, né, novamente, a todos, né, pela participação. Obrigado ao Renato pelo convite. É uma satisfação poder estar conversando, né, falar de um tema que eu gosto muito. Né, foi um prazer conversar com vocês. Não posso dar um abraço físico, mas receba o meu abraço virtual, né? Vou ter até colocado um meme, né? Um abraço aí, um GIF virtual. Abraço a todos os meus alunos, a todos meus futuros alunos e a todos que estão aqui presentes, alunos, professores, que vão fazer diferença no ensino de Química. Desejo a vocês muito sucesso, tudo de bom.